Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui é Marcos Vanderlit, do Instituto Olus. Eu estou gravando aqui um áudio para Rádio Cloud Coaching. E quero falar aqui um pouco de uma experiência que tive há dias atrás, quando viajei para a Bahia, trabalhar um tema de treinamento presencial sobre a questão que a gente chama de excelência de atendimento. Então, eu trabalhei com funcionários de um resort que atendem as pessoas, obviamente, para o pessoal da linha de frente, e fiz várias considerações, né? E nessas considerações, eu fiz um slide que eu projetei lá durante a atividade, intitulado Pérolas Valiosas. Então, essas pérolas valiosas seria para dar novos entendimentos a determinadas questões. A primeira questão é atender o cliente, como que eu lido com o cliente que reclama. Então, é necessário entender as pessoas. E esse entendimento das pessoas é saber que as pessoas sempre estão fazendo o seu melhor. Então, o melhor que o cliente sabe fazer é o quê? É reclamar. Tudo bem, existe uma reclamação, isso é o melhor dele. Às vezes as reclamações são procedentes, às vezes não são, mas eu fiz ver a todas as pessoas que a reclamação não é pessoal, é com uma situação. Então, não levar para a situação pessoal. Entender que a pessoa, ela às vezes reclama por situações que não tem necessidade de reclamação. Mas as pessoas, elas querem ser atendidas, elas têm essa questão, às vezes do orgulho, às vezes das dificuldades de relacionamento, e por isso que elas estão reclamando. Então, essa questão é importante porque o melhor que se pode fazer é atender a reclamação da pessoa, entender o cliente que ele está no seu melhor, acolher e buscar as devidas soluções. E não levar isso para o campo pessoal, não se irritar com isso, porque não adianta a gente se irritar, não adianta a gente ficar bravo com a situação. Então, esse é um primeiro ponto, assim, entender que as pessoas fazem o seu melhor e está bem assim do jeito que é. E nós não ficamos irritados com isso, apenas entendemos. Um segundo ponto das pérolas preciosas, ou pérolas valiosas, as pessoas podem aumentar o seu desempenho ou a sua qualidade de vida se houver aprendizagem ou descobertas próprias. Então, aqui já é um outro ponto que eu gosto de trazer, porque cada pessoa, ela pode melhorar o seu desempenho, o seu serviço, sua entrega, desde que haja aprendizagem. Ou seja, é necessário uma abertura para a aprendizagem o tempo todo. Então, não ter uma mente fechada, apenas abrir-se para a aprendizagem. E esse abrir-se para a aprendizagem, ele significa o quê? Significa você ter a mente vazia e entender que todas as pessoas e todos os acontecimentos da nossa vida são aprendizagens. Todas as ações, todas as pessoas são nossos professores. Isso é maravilhoso. Então, eu encontro pessoas que reclamam, mas eles se tornam meus professores de paciência, eles se tornam meus professores de generosidade. E se eu encontro, por exemplo, um mendigo, ele também pode ativar em mim a generosidade e a benevolência. Eu posso aprender muito com cada pessoa. Então, cada pessoa é meu professor, principalmente as pessoas mais difíceis. Então, se uma pessoa aprende a lidar com uma pessoa que é difícil, na realidade você já aprendeu a lidar com todas as pessoas difíceis e nunca mais vai ter pessoas difíceis na sua vida. Olha que maravilhoso que é isso. Então, abra-se para a aprendizagem o tempo todo. Então, não reclame de nada, apenas aprenda.
E aí vem a história do agradecimento. Eu agradeço, agradeço e agradeço a aprendizagem que eu tenho todos os dias. Agora, teve um terceiro ponto que eu coloquei ali nas pérolas valiosas. Cada pessoa pode mudar a si, mas ninguém muda os outros se estes não quiserem mudar. Então, quando você trabalha em grupo, quando trabalhamos numa empresa, muitas vezes nós temos esse costume de reclamar dos outros, colocar a culpa nos outros, e a gente acha que os outros são os culpados. Mas, na realidade, nada disso resolve a situação. Achar um culpado, colocar-se de vítima, isso nunca resolveu nada. O que nós precisamos, na realidade, é mudar a nossa percepção e a nossa forma de ver. E é ver que nós é que nos irritamos com os outros, não são os outros que nos irritam. Então, você pode mudar a si, o seu pensamento, mas ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam se elas quiserem, se elas tiverem uma aprendizagem, se elas forem apresentadas a alguma coisa nova e elas acolherem essa questão nova na sua vida. Mas, senão, não há mudança e também não há aprendizagem e nem melhoria, né, da excelência dos atendimentos. Agora, um quarto ponto que eu acho assim também bastante importante foi o seguinte: pare de julgar ou encher, entre aspas aqui, os outros. Pare de julgar ou encher os outros, apenas saiba amar, acolher e delimitar se necessário for. Então, olha o seguinte, nós não devemos buscar culpados, não vamos julgar os outros, vamos cuidar da nossa vida, não vamos reclamar. Lógico, nós podemos negociar, podemos conversar, mas ficar julgando e enchendo as pessoas, né, de reclamações é algo muito terrível. O que nós precisamos aprender para termos excelência de atendimento, junto com as pessoas que trabalham conosco, os nossos clientes, é saber amá-los, né? E quando a gente sabe amar, a gente aceita as pessoas como são e nós as acolhemos, né? Então, esse acolhimento, obviamente que é um acolhimento quase que incondicional, embora muitas vezes nós tenhamos que delimitar certas questões. Por exemplo, pessoas muito invasivas, pessoas muito violentas, a gente precisa colocar limites. Então, é uma pérola valiosa a gente também colocar limite para que nós não invadamos os outros e que os outros também não nos invadam. E para isso a gente pode aprender a dizer não, a gente aprende a negociar, às vezes a gente aprende a ficar quieto, às vezes a gente precisa tirar o time de campo. Enfim, existem muitas formas de delimitar. Eu gosto muito assim de citar uma passagem bíblica onde Jesus chegou no templo e ele viu lá os vendilhões do templo, as pessoas que faziam negócios ali no templo. E ele foi lá e expulsou os vendilhões do templo. Ele pegou um chicote, deu chicotadas às pessoas, né, expulsou-los do templo. E ele falou assim, aqui não, aqui é casa de oração. Ele colocou limites. Então, nós muitas vezes precisamos, claro, colocar limites. Agora, nós vamos colocar limites não porque a gente ficou com raiva, mas porque foi a melhor ação possível naquele momento. Então, por isso que nós vamos falar de delimitar quando necessário for. Mas o importante é não deixar de amar. E uma última pérola valiosa que eu coloquei lá é o seguinte: não controlamos os acontecimentos, só nossas atitudes perante os fatos. Ou seja, essa aqui é uma das pérolas mais valiosas, porque nós não controlamos nada do que acontece. Os acontecimentos vêm um atrás do outro, eles vêm como vêm, do jeito que vêm, e nós não temos nenhum controle. As coisas acontecem como acontecem. Claro, eu posso prevenir um monte de coisas, eu posso tomar cuidado, mas mesmo assim vai acontecer o que acontecer.
Então, isso é incontrolável. Nós não controlamos os acontecimentos. Então, não adianta reclamar, não adianta ficar chateado. O que é que a gente pode fazer de assertivo? A assertividade, ela vem quando nós temos uma atitude perante o fato. Eu posso ter uma atitude bastante assertiva, controlada, tranquila, não me irritar, não ficar reclamando de nada e apenas lidar com as situações como elas são da melhor forma. Então, isso aí foram as 5 pérolas que eu trouxe para vocês refletirem. Todas as pessoas fazem o seu melhor, as pessoas podem aumentar seu desempenho, qualidade de vida, se houver aprendizagem. Cada pessoa pode mudar a si, mas ninguém muda os outros. Tá? Parar de julgar os outros, apenas saiba amar, acolher e delimitar se necessário, ou então saber que nós não controlamos os acontecimentos, só nossas atitudes perante os acontecimentos ou fatos. Pense sobre isso e melhore a sua qualidade de vida, a sua qualidade de ação, e assim, indiretamente ou diretamente, a sua qualidade, né, do serviço que você presta aos seus clientes. Encerrando por hoje o programa Olos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Olos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.